Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Vamos conversar então das afecções vértebro-espinhais, agora com uma abordagem segmentar a partir de então, para que a gente saiba localizar as lesões espinhais e para que a gente saiba dar prosseguimento a partir da neurolocalização a nosso raciocínio lógico de diagnósticos diferenciais de acordo com cada local de acometimento vértebro-espinhal. Na próxima aula, nós falaremos sobre diagnósticos diferenciais propriamente dito. Nós falaremos sobre as doenças que acometem cada um, né, desses segmentos espinhais que nós vamos conversar agora. Mas essa aula é muito importante porque através dela, ou por meio dela, nós podemos facilmente identificar qual é o segmento espinhal que está localizado a lesão. E isso vai impedir, então, isso vai evitar que sejam feitos diagnósticos incorretos baseados na imagem. Porque de nada adianta o nosso paciente chegar para nós com um problema vértebro-espinhal, ele estar com ataxia, paresia, paralisia de algum dos membros, ou 2 ou 4 membros que seja, e essa lesão não ser localizada adequadamente no exame neurológico. Esse paciente ele é encaminhado para a imagem mostra ali, às vezes, uma série de alterações e o veterinário fica sem saber o que exatamente está acontecendo e onde exatamente, qual daquelas lesões, várias lesões, às vezes, que vão ser identificadas naquela coluna vertebral, qual que é a responsável pelos sinais clínicos. Então, é importante que nós saibamos fazer uma avaliação neurológica, uma avaliação semiológica adequada para estabelecimento da localização exata da lesão nos segmentos espinhais. E é isso que a gente vai conversar nessa aula. Só retomando um pouco mais aprofundado do que a gente iniciou na primeira aula de introdução, falando um pouco da anatomia vértebro-espinhal. Claro que a gente não vai se aprofundar tanto, mas é importante vocês lembrarem que cada porção, vamos assim dizer, da coluna vertebral, ela possui características anatômicas específicas. Se vocês analisarem a coluna vertebral cervical, ela possui características das vértebras completamente diferente da porção torácica, que por sua vez é completamente diferente da porção lombar. Então existem características vertebrais que vale a pena vocês retomarem esse conteúdo lá do estudo anatômico, porque aqui, obviamente, nós não temos esse tempo disponível para retomarmos cada uma dessas etapas, mas é muito importante que vocês se lembrem. Essa figura, ela mostra duas espécimes cadavéricas cortadas na transversal, mostrando para a gente exatamente a relação das vértebras, no caso aqui do lado direito, uma vértebra torácica, mostrando um processo espinhoso bastante longo, e olha a musculatura bastante profunda também, né, a lâmina, que também às vezes é chamada de lâmina dorsal, mas isso é uma redundância, uma vez que não existe lâmina ventral. Então, o arco dorsal ou lâmina vertebral, a região onde estariam os pedículos, né, quando a gente estiver no meio de uma vértebra propriamente dita, e então seriam esses pedículos seriam as bases, as hastes laterais, vamos dizer assim, dessa vértebra, e o corpo vertebral, que na transição entre dois corpos nós temos o disco intervertebral, nesse espaço intervertebral. Aqui nós temos a localização exata onde na articulação entre uma vértebra e outra é formado um forame intervertebral, por onde vai estar passando um nervo espinhal. Lembre-se que esse nervo espinhal, ele apresenta uma raiz dorsal, a gente consegue ver até melhor aqui nessa imagem da esquerda, ó, uma raiz dorsal na ponta da seta, que ela é aferente, ela traz informação sensorial para o sistema nervoso central. E existe uma porção eferente, que é geralmente motora, mas também pode carregar informações autonômicas nessa eferente que vai para o sistema nervoso periférico. Então aqui nós temos as raízes se unindo para formar um nervo misto, tanto sensorial quanto motor, e aí ele vai se distribuir para cima, para baixo, né, para a musculatura, para os órgãos específicos, dependendo da região que nós estivermos trabalhando. Bom, reparem a diferença desta vértebra para a vértebra da direita. Reparem aqui o processo espinhoso bastante reduzido em relação ao do lado direito. Então, nós podemos ver aqui melhor, inclusive, os processos articulares,
né? A gente vê exatamente aqui a articulação, a superfície articular entre o espaço articular entre essas duas facetas articulares. Então, tudo isso vai ser importante também, a musculatura, os ossos, os ligamentos, as meninges que estão recobrindo o sistema nervoso central, no caso aqui a medula espinhal, o disco intervertebral, os ligamentos, os tendões, tudo isso está ajudando a manter a estabilidade da coluna vertebral, que serve, além de tudo, para proteger o sistema nervoso central, a medula espinhal, que é um tecido muito delicado, muito sensível, principalmente a traumas. Então, para que tudo isso corra bem, vamos dizer assim, para que tudo isso esteja protegido e que as funções neurológicas estejam preservadas, todas essas estruturas têm que estar em harmonia. Qualquer perda ou qualquer lesão a essas estruturas podem ocasionar compressão meningea, compressão radicular, compressão da própria medula espinhal, e a partir disso o paciente começa a apresentar alterações neurológicas que podem variar desde dor até problemas gravíssimos como paralisia e, finalmente, perda de dor superficial e profunda nos dígitos daqueles membros que estiverem acometidos. Então, só para vocês entenderem a relação, aqui nós estamos vendo os vasos também que vão chegar e sair da medula espinhal, a representação do que está em azul aqui, os plexos venosos, que no meio de um corpo vertebral, esse plexo venoso, lembrem-se que ele está bem aqui na parte mais... corta. Então, os plexos venosos que estão aqui representados em azul, com esses asteriscos em amarelo, né, que muitas vezes estão no assoalho, representação no meio do assoalho, ou um pouco mais às laterais desse assoalho, e em vermelho nós estamos vendo as artérias, que vão chegar também, aqui a gente pode ver um pequeno pontinho vermelho, que vão chegar, né, as artérias espinhais, e vão se dividir para fazer a irrigação de sangue arterial para essa medula espinhal. Então, é importante que a gente tenha essa noção estrutural para que a gente entenda quais são as lesões principais que podem gerar sinais clínicos, e essas doenças específicas nós vamos estudar na próxima aula. Lembrando rapidamente a anatomia vertebral dos nossos animais de pequeno porte, cães e gatos, eles possuem 7 vértebras cervicais, 13 vértebras torácicas, 7 vértebras lombares, 3 vértebras sacrais, e o número de vértebras caudais, antigamente também chamadas de coxígeas, elas vão variar de acordo com a espécie desse cão ou desse gato. Mas uma coisa bastante importante que a gente recorde. Lembrem-se que durante a embriogênese, há a formação de 8 segmentos cervicais espinhais, enquanto existem somente 7 vértebras cervicais. Então, essa discrepância ela é muito importante para que a gente lembre que isso vai fazer diferença depois na localização de lesão espinhal, principalmente nesse segmento cérvico-torácico, e depois lá atrás, né, porque além dessa discrepância cervical, depois o crescimento longitudinal das vértebras vai ser muito maior, muito mais pronunciado, principalmente lá atrás nas vértebras mais lombosacrais, do que os respectivos segmentos espinhais. Isso a gente pode ver muito bem aqui nessa imagem mielográfica representada aqui embaixo. Então nós vemos aqui, na ponta da minha seta, vértebras L4, né, lombar 4, lombar 5, lombar 6, lombar 7. Reparem onde estão os segmentos espinhais lombares 4, 5, 6 e 7. Reparem o 7, como ele está bem mais cranial do que a respectiva vértebra. Reparem os segmentos espinhais sacrais 1, 2 e 3. No cão, eles estão contidos dentro da vértebra, né, no canal vertebral, na altura de vértebra L5. Quando se houvesse um crescimento congruente durante essa embriogênese e depois do crescimento pós-natal desse animal, esses segmentos deveriam estar aqui atrás, mas não acontece isso. Isso vale para a gente lembrar que a medula espinhal ela termina muito antes do que suas respectivas vértebras, e isso é muito pronunciado nessa região mais terminal da coluna vertebral, lá na lombosacra. Então, olha só, uma informação que vale a pena vocês lembrarem. A medula espinhal no cão, na grande maioria das vezes, a grande maioria dos cães, independente da raça, ela vai terminar mais ou menos aqui na altura da vértebra L6,
L7. Tá? Então, isso pode variar de acordo com alguns animais. Aqui vocês estão vendo os segmentos caudais, que são geralmente 5 segmentos caudais, que vão formar aqui esse cone espinhal terminal. E depois disso, tudo que sair a partir daqui vão ser raízes espinhais que precisam sair depois dos respectivos espaços intervertebrais, forames intervertebrais, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas então, somente lembrem-se que a medula espinhal no cão, a grande maioria das vezes termina em metade, mais ou menos, da vértebra L6 para L7. Okay? Depois disso, não há mais medula espinhal e somente raízes espinhais, ou seja, sistema nervoso periférico. Enquanto nos gatos, a grande maioria dos gatos, existem estudos que mostram que aí até 75% dos gatos, a medula espinhal, esse cone espinhal, ele vai até S1, primeira vértebra sacral. Então, um pouco diferente essa anatomia aí do cão e do gato. E de uma forma geral, se nós formos pensar nos segmentos específicos, por exemplo, os segmentos sacrais do cão estão em L5, do gato geralmente vão estar entre L6 para L7. A gente coloca geralmente uma vértebra, pelo menos, né, do gato, essa congruência vai estar uma vértebra caudal à relação do que nós estamos falando no cão. Lembrem-se disso. Bom, voltando para a cervical. Bruno, você falou para a gente que existem 8 segmentos espinhais cervicais, mas somente 7 vértebras cervicais. Primeira coisa, como é que eu sei o que é um segmento espinhal? Durante uma avaliação macroscópica da medula espinhal, cada segmento espinhal é aquele que emite um par de raízes espinhais de cada lado. Então, uma raiz dorsal e uma raiz ventral de cada lado. Isso é um segmento espinhal. Então, se nós contarmos uma peça anatômica, por exemplo, nós vamos notar que existem 8 pares de raízes espinhais na cervical, 13 pares na torácica, mesmo número de vértebras na torácica, 7 pares de raízes espinhais lombares, o mesmo número de vértebras lombares, e 3 pares de raízes espinhais sacrais, o mesmo número de vértebras sacrais. E também existem 5 pares de segmentos espinhais caudais, ou coccígeos, né, que vão estar relacionadas com, no mínimo, 5 vértebras, vamos dizer assim, caudais desses animais, mas, obviamente, eles podem ter muito mais, dependendo da raça. Muito bem. Se existem aqui 8 segmentos cervicais e 8 pares de raízes espinhais na cervical, e você já falou pra gente, Bruno, que essas raízes elas saem nos espaços intervertebrais, nos forames intervertebrais, algum desses pares não vai ter espaço para sair. Como é que isso acontece? Então, só para a gente lembrar, as raízes espinhais de C1, olha só, elas saem, é uma exceção, elas fazem eminência, né, ou chegam, depende se a gente estiver pensando na porção sensorial ou motora, mas elas passam pelo forame alar da asa do Atlas. Então, essa é a exceção. A partir daí, os segmentos espinhais de cada um dos próximos segmentos cervicais vão sair antes das respectivas vértebras. Então, vejam aqui. Raízes espinhais de C2 vão sair antes da vértebra C2. C3, antes de C3. 4, entre 3 e 4. 5, antes da quinta. Sexto, antes da sexta. Sétimo, antes da sétima. E oitavo par de raízes vai fazer a sua eminência entre 7 e T1. E a partir daqui, felizmente, tudo se normaliza e tudo fica mais fácil para que nós lembremos disso. A partir de agora, cada raiz espinhal, cada par de raiz, vai sair, né, os nervos espinhais propriamente ditos, vão sair após a respectiva vértebra. Então, raízes de T1 vão formar o nervo espinhal que vão sair depois da vértebra T1. T2, depois da vértebra T2. T3, depois da vértebra T3. T13, aqui a gente está vendo embaixo já, depois da vértebra T13. Uma coisa que vale a pena vocês observarem aqui, reparem como os segmentos espinhais vão ficando mais craniais que as respectivas vértebras. Por exemplo, entre vértebra L4 e L5, o espaço intervertebral aqui, ó, nós temos segmento espinhal L6, que já faz parte da intumescência cérvico-torácica nos cães e gatos, C6 a T2. Tá? Isso aqui a gente vai ver com mais calma nos próximos slides. Mas só para vocês lembrarem, então,
que cada segmento espinhal, ele não está disposto exatamente na mesma altura da respectiva vértebra, especialmente na região cervical e especialmente na região lombosacral. Vamos lá, vamos continuar aqui embaixo, então. Na região torácica houve uma certa congruência entre segmentos espinhais e respectivas vértebras, mas na lombar isso começa a se perder de novo. Então, L1 vai sair depois da vértebra L1, raízes, né, nervos de L2 depois de L2, e olha como isso vai ficando cranial. Segmento 3, o terceiro segmento lombar, espinhal, fica mais cranial a respectiva vértebra. Então, essas raízes vão passar por dentro do canal vertebral até que saiam pelo forame intervertebral de 3 e 4. Olha o quarto, ela vai emitir aqui a quarta raiz, que vai andar, né, ela vai percorrer todo o canal vertebral por aqui, até que haja essa saída pelo forame intervertebral entre 4 e 5. E olha a distância agora de 5, 6, 7 para vértebras 5, 6 e 7. Então, tudo isso vai percorrer dentro do canal vertebral para poder sair depois das respectivas vértebras. S1, S2, S3, né, esses segmentos sacrais importantíssimos, porque daqui sai, além do nervo pudendo, que é um nervo motor para os esfíncteres uretral externo e esfíncter anal externo, e controlam, né, então ajudam no controle da micção e da defecação também, daqui sai inervação parasimpática para a região de vísceras abdominais caudais, muito importante também para micção, defecação, então órgãos viscerais caudais. Bastante importante, região perineal, tá? Bastante importante. Depois disso, então, olha só, S1, S2, S3, eles vão emitir suas raízes e elas precisam passar por todo o canal vertebral dessa região aqui, né, de transição, inclusive de vértebras lombosacrais, para sair depois de S1, S2 e S3. Só que a medula espinhal acabou aqui, como a gente já tinha visto, em L6. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, a partir de agora, são somente raízes espinhais e não mais medula espinhal. Então, tudo isso aqui é o que vai formar o que nós chamamos de cauda equina, que vai originar uma doença muito comum na medicina veterinária, chamada de síndrome compressiva da cauda equina. Essa síndrome compressiva são um conjunto de sinais clínicos relacionados com a compressão dessa região, onde não há mais medula espinhal, mas sim essas raízes espinhais, antes que elas saiam pelos respectivos forames intervertebrais. É uma região de bastante mobilidade, bastante sobrecarga nos cães, principalmente de grande porte, e a gente vai estudar principalmente uma doença depois que chama-se estenose lombosacra degenerativa. Ou seja, um problema degenerativo das articulações entre L7 e S1 que vão estenosar o canal vertebral e comprimir essa cauda equina, levando então a disfunção neurológica para os membros pélvicos e também, às vezes, pode levar para a cauda, às vezes pode levar para micção, defecação e etc. Tá? A gente vai conversar disso um pouco mais para frente. Muito bem. Pensando agora em segmentos espinhais, então, nós temos síndromes clínicas específicas relacionadas com o acometimento de um certo grupo de segmentos espinhais. E agora, a partir de agora, a gente vai dividir essa medula espinhal em 4 segmentos que vocês podem ver aqui representados pelas cores diferentes nessa representação, nessa figura. Então, a partir do momento que nós sabemos que uma lesão, seja ela em C1, C2, C3, C4 ou C5, em qualquer uma desses segmentos, os sinais clínicos vão ser os mesmos para os 4 membros. Independente se for em C1 ou em C4, os sinais clínicos vão ser iguais para os membros torácicos e para os membros pélvicos. A gente vai entender isso daqui a pouco nos próximos slides. Entretanto, se a lesão estiver entre segmentos espinhais C6, C7, C8, T1 ou T2, os sinais clínicos já se modificam para os membros torácicos e nós temos outros sinais clínicos para os membros pélvicos. Já é outra síndrome clínica. Quando o acometimento for tóraco-lombar, via de regra, o problema agora vai ser diferente. A síndrome clínica vai estar relacionada agora com problemas somente nos membros pélvicos, na grande maioria das vezes. Né? E os membros torácicos vão estar rígidos. E, finalmente, quando o problema for nos segmentos espinhais lombosacrais, de L4 a S3, independente de qual segmento especificamente, o grupo desses segmentos, as lesões serão, né, os sinais clínicos serão diferentes ainda. Então, a gente costuma dizer, o paciente, depois da avaliação clínica, é o que a gente vai estudar a partir de agora, né, o que a gente está estudando, nós vamos ser capazes de avaliar o nosso paciente
identificar os sinais clínicos nos membros dele e falar: o paciente apresenta, então, pela localização de lesão, uma mielopatia entre C1 e C5, ou C6, T2, T3, L3, L4, S3. Isso significa que a lesão vai estar aqui na medula espinhal, ou em algum desses segmentos da medula espinhal, ou em algum desses segmentos tóraco-lombares, ou aqui nessa intumescência lombosacral. Tá? Então, C1, C5, segmentos espinhais cervicais craniais. C6, T2, intumescência cérvico-torácica, segmentos espinhais da intumescência cérvico-torácica. T3, L3, a parte de segmentos espinhais toracolombares. E, finalmente, segmentos espinhais L4, S3, a parte de segmentos espinhais da intumescência lombar ou intumescência lombosacra. Bastante importante para que vocês se lembrem disso. Daqui a pouco a gente vai ver como é que vão ser os sinais específicos. Mas antes, vamos lembrar os sinais gerais. Quais são os sinais clínicos relacionados com uma mielopatia? Quando eu me refiro a uma lesão mielopática, eu quero dizer que alguma estrutura está acometida, levando secundariamente ou primariamente a lesão da medula espinhal. A medula espinhal lesionada vai gerar sinais mielopáticos, ok? E a gente vai ver quais são eles. Acontece que aquele slide que eu mostrei para vocês de anatomia, muitas vezes pode haver uma lesão que esteja nos tecidos adjacentes, na meninge, nas cápsulas articulares, das facetas articulares, no osso propriamente dito, no músculo, nos tendões, nos ligamentos, não importa. E isso pode secundariamente comprimir essa medula espinhal. Então, quando ainda não comprimem e esse animal sente somente dor, nós vamos dizer que esse animal tem sinais não mielopáticos. Ele pode ter alguma alteração nesses tecidos adjacentes, mas isso não resulta ainda em acometimento da medula espinhal. Esses sinais são não mielopáticos. A partir do momento que há comprometimento da medula espinhal, e os sinais clínicos que nós vamos falar aqui, além da dor, né, então tudo que a medula espinhal está carreando crânio-caudalmente e caudocranialmente, essas informações específicas neurais que estão passando por esse tubo espinhal, vamos dizer assim, por esse cordão espinhal, vão estar prejudicados, gerando disfunções. E a isso nós vamos dar o nome de lesões, de alterações mielopáticas. Esses sinais clínicos eles vão ser bastante variáveis, eles podem ser bastante variáveis. E isso vai ser alterado de acordo com a duração da lesão. Pensem, se for uma lesão que está há pouco tempo, exemplo, uma hérnia de disco que acabou de iniciar uma compressão espinhal. As lesões secundárias ainda são pequenas. Então, se a gente descomprimir essa medula espinhal, é muito mais provável que ela consiga voltar a fazer as suas atividades normais, as suas funções normais. Agora, se eu pego um animal que está com uma compressão importante por conta de um disco intervertebral calcificado dentro do canal vertebral, né, comprimindo a medula há mais de 6 meses, por exemplo, aquela lesão inicial da compressão, ela foi há muito tempo atrás. Secundariamente, essa compressão, esses segmentos neurais, principalmente os axônios que estão ali nesses tratos espinhais que estão sendo comprimidos, eles vão perdendo a função, e com perda de função, vocês sabem muito bem que eles vão hipotrofiando, eles vão sofrendo hipotrofia, eles vão sofrendo degeneração, eles vão perdendo suas características. Então, é uma lesão crônica que vai ser muito mais difícil e demorado de ser revertida. Então, os sinais clínicos podem ser variáveis por conta disso. Quanto à localização de lesão, além dos 4 grupos de segmentos espinhais que eu já falei para vocês, que os sinais clínicos vão ser variáveis, nós podemos também ter variação quanto à simetria. Será que é uma lesão que está comprimindo ou que está lesionando essa medula espinhal de maneira simétrica ou assimétrica? A gente vai ver que existem alguns grupos de doenças que vão produzir lesões muito mais assimétricas e outras que vão produzir lesões mais simétricas. Um exemplo rápido: lesões vasculares, as principais doenças vasculares no cão e no gato, por exemplo, o embolismo fibrocartilaginoso, ele vai originar sinais clínicos agudos e de forma assimétrica. Vai haver uma assimetria muito nítida entre o lado acometido, que vai estar muito mais prejudicado clinicamente, do que o outro lado, né, do lado oposto. E por aí vai.
Tá? Então, isso vai ser importante para a gente, para ajudar no nosso diagnóstico diferencial também. E o volume da compressão, embora isso, dependendo do tipo de doença, não exista uma correlação tão assertiva, dependendo de outras questões, de outras doenças, a gente imagina que quanto maior o volume da compressão espinhal, piores sejam os sinais clínicos. Tá? Mas, repito, é o conjunto dessas variáveis que vão influenciar a gravidade ou não desses sinais clínicos. Para a gente classificar clinicamente o nosso paciente, vocês vão ver que existem várias proposições de classificações na literatura. De uma forma geral, nós vamos passar para vocês aqui o que a gente tem utilizado, o que a gente acredita que seja mais simples para a gente se comunicar, né, com uma linguagem científica e semiológica mais fácil. Então, lesões mielopáticas nós vamos classificar em 5 graus. Então, nós vamos classificar no paciente que tem simplesmente dor espinhal, ele não tem nenhuma compressão espinhal ainda, ele só tem dor na região hiperestesia espinhal ou vértebro espinhal. Então, muitas vezes, nesse caso aqui, o problema pode estar nos tecidos adjacentes. Tá? Às vezes o animal tem uma hérnia de disco que ela está comprimindo meninge. A meninge, ela tem muitos receptores para captação de dor. Mas ainda essa hérnia não é suficiente para fazer uma compressão espinhal. Isso muitas vezes acontece na região cervical, justamente por ter muito mais espaço entre o canal vertebral e a medula espinhal, na região cervical, do que na região tóraco-lombar, onde a medula espinhal ela é muito mais justaposta. O canal vertebral é muito mais estreito com a medula espinhal. Então, qualquer lesão na região tóraco-lombar, que ocupa espaço, já produz uma compressão importante na medula espinhal. Na cervical, não, já tem mais espaço para acomodação. Então, se houve uma herniação discal, às vezes essa medula espinhal consegue se acomodar sem estar diretamente ou gravemente comprimida. Lembrem-se disso. Então, esse paciente pode apresentar somente dor e ele vai ser classificado como grau 1. A partir do momento que essa lesão passa a comprimir tratos específicos que são sensoriais, que trazem, que captam informação da periferia, principalmente de propriocepção. Claro que existe também tratos de propriocepção, tratos de funções cerebelares, vestibulares, que vão vir da periferia e vão avisar o nosso encéfalo como que nós estamos nos posicionando, nos coordenando, nos equilibrando, respectivamente, frente ao ambiente. A partir do momento, agora falando da parte espinhal, né, de lesões espinhais, a partir do momento que esses tratos proprioceptivos eles são lesionados, são comprimidos, esse paciente vai desenvolver ataxia, ok? A ataxia, principalmente ataxia sensorial, também chamada de ataxia proprioceptiva. Então, isso acontece, a ataxia acontece quando justamente esses tratos sensoriais de propriocepção que vêm da periferia, entram pelos nervos e passam por toda a coluna vertebral, por toda a medula espinhal, principalmente ali nos tratos dorsolaterais da medula espinhal, da substância branca, até chegar ao encéfalo, quando esses tratos estão comprimidos ou estão lesionados. Lembrando que esses tratos estão mais externalizados na medula espinhal. Mas no final dessa aula a gente vai ver que uma representação desses tratos, né, a somatotopia, que a gente costuma dizer, dos tratos dentro da medula espinhal. Então os tratos de propriocepção estão mais externamente, e são os primeiros lesionados quando aconteceu uma lesão compressiva de fora para dentro dessa medula espinhal. Depois disso vem os tratos motores, que são um pouco menos espessos, né, e mais internalizados. Depois, mais internalizados ainda e mais delgados ainda, os tratos que carregam dor superficial. E por último, lá no miolinho, lá dentro da medula espinhal, na transição entre a substância cinzenta e branca, estão os tratos que vão carregar a sensação de dor profunda. Então, para o animal perder dor profunda, significa que a lesão é muito mais interna, e isso quer dizer que a lesão é mais grave, geralmente, tá? Por isso que a gente vai fazer exatamente essa classificação aqui. Então, grau 2, o animal já pode ter ataxia, e também, além disso, os tratos motores, os neurônios motores também podem estar acometidos, o que vai levar, então, à paresia ambulatória. Ele tem uma fraqueza, mas ele ainda consegue andar frente a essa diminuição de movimentos motores voluntários.
O próximo grau, grau 3, a partir de agora o animal ele já desenvolveu uma paresia não ambulatória. Ele tem perda de função motora voluntária, não completa ainda, parcial, mas não mais suficiente para fazer com que ele deambule sozinho, sem ajuda. Então, se você soltar esse animal, vamos dizer, ele não consegue, ele vai arrastar esses membros, ele não consegue usar esses membros mais para se apoiar e para fazer sua marcha normalmente. Finalmente, numa próxima etapa, num próximo grau mais grave, um grau 4, esse paciente agora está desenvolvendo o que nós chamamos de paralisia, que é sinônimo de plegia. São sinônimos, ou seja, perda total da capacidade motora voluntária. Não há mais controle voluntário sobre aquela musculatura estriado-esquelética daquele membro específico, daqueles membros específicos, para fazer sua função. E, por último, um grau 5, que vai ser uma paralisia ou plegia com perda de dor profunda. Significa que é uma lesão muito mais grave que está comprometendo, além dos tratos motores, também os tratos que carregam dor profunda, que estão mais internalizados. Então, lembrem-se desses 5 graus, a gente vai conversar bastante sobre eles também. E aí, semiologicamente falando, só relembrando lá quando vocês tiveram aula de semiologia, nós temos os prefixos que vão vir junto com esses termos. Paresia, ambulatória, não ambulatória, paralisia ou plegia, que são os sufixos. Eles devem vir juntos. Então, se um paciente tem os 2 membros pélvicos, que nem representado nessa figura aqui, ou poderia ser também os 2 membros torácicos, nós vamos usar o termo para. Então, por exemplo, paraplegia, se ele tiver perdido completamente os movimentos voluntários, paraplegia de membros pélvicos. Poderia acontecer uma paraplegia de membros torácicos, sem acometimento dos pélvicos, quando ocorre uma lesão periférica, não espinhal. Porque se acometeu espinhal cervical, esse animal vai desenvolver uma tetra, ok? Então, aqui um animal com uns 4 membros acometidos, nós podemos utilizar esse prefixo tetra ou quadri, tanto faz, paresia ou paralisia, de acordo com os sinais clínicos. M, quando ele tiver 2 membros de um mesmo antímero, ou seja, os 2 membros do lado direito estão acometidos. Ele pode ter uma hemiparesia ambulatória direita, hemiplegia esquerda, e por aí vai. Mono, quando somente um dos 4 membros, qualquer um dos 4, pode estar acometido. Seja por problema espinhal, bem lateralizado, ou seja por problema periférico. Tá? Então, uma monoparesia, uma monoplegia e por aí vai. Vale a pena vocês relembrarem a anatomia de cada uma dessas intumescências também. Lembrem-se que a intumescência recebe esse nome justamente porque ela é um pouco mais intumescida. E por quê? Porque ela contém muitos corpos neuronais nessas regiões. São os corpos dos neurônios motores inferiores. Esses neurônios motores inferiores, esses corpos, vão emitir seus prolongamentos axonais que vão sair da medula espinhal e vão se juntar para formar os nervos propriamente ditos. Então, os núcleos desses neurônios motores inferiores estão na substância cinzenta das regiões de intumescência, tanto cérvico-torácica quanto lombosacral. Lembrando que núcleos são conjunto de corpos neuronais no sistema nervoso central, que estão lá na substância cinzenta. Quando os conjunto de corpos neuronais estão no sistema nervoso periférico, eles recebem o nome de gânglios. Outra coisa só para a gente relembrar. O conjunto de axônios com mesma função, passando por dentro lá da medula espinhal, vai receber nomes específicos, como tratos, fascículos, leminiscos, enquanto o conjunto de axônios com mesmas funções, quando vão para o sistema nervoso periférico, vão receber o nome de nervo. Então, lembrem-se dessa diferença. Muito bem. Então, lembrem-se dessa parte anatômica, ela vai ser muito importante para que vocês entendam melhor depois a avaliação neurológica de cada membro. Tá? A gente não vai entrar tanto nesse mérito agora. Talvez lá na parte de sistema nervoso periférico a gente vai conversar um pouco mais sobre lesões dessas estruturas, como a gente falou no término da primeira aula, né? As estruturas que compõem o sistema nervoso periférico, raízes que se juntam para formar nervos, junção neuromuscular e o próprio órgão efetor, seja ele um músculo, seja ele uma glândula, um músculo liso, um músculo estriado-esquelético, não importa. Tá? Então, os 4 componentes estruturais que vão formar o sistema nervoso periférico. Muito bem.
Aqui é importante que vocês lembrem, né, então, da intumescência cérvico-torácica, de C6 até T2. As raízes espinhais vão se juntar para formar aqui o plexo, que já é periférico, né? E desse plexo vai ter a eminência dos nervos específicos. Então, uma dica que eu dou para vocês: os nervos que saem mais da região cranial da intumescência vão inervar muito mais a parte rostral e proximal do membro torácico. Enquanto os nervos que vão sair da porção mais caudal da intumescência vão fazer muito mais a inervação das porções mais caudais e mais distais do membro torácico. Lembrem-se que a inervação principal que faz a flexão do membro torácico, né, o grupamento muscular principalmente, é o músculo bíceps, é o músculo bicipital, o grupamento bicipital. E ele vai ser inervado pelo nervo músculo cutâneo, ok? Que sai mais da região cranial da intumescência cérvico-torácica. E quem é o principal responsável pela extensão, responsável pela contração do grupamento tricipital, que vai poder gerar essa extensão de membro torácico, é o nervo ulnar, né? Principalmente o radial, o ulnar da porção da extremidade mais distal. Então, o mais específico para tríceps é o nervo radial. Tá? Então, pensem aí, músculo cutâneo faz a flexão e radial faz a extensão. Tá claro que cada um desses nervos tem a sua importância, mas para vocês lembrarem de uma forma geral de um cão que está marchando, tá? Lembrem-se dessa somatotopia também, a disposição desses nervos saindo da medula espinhal. Depois vocês têm aqui uma representação de intumescência C6-T2, mostrando aqui a união de vários ramos, né, várias raízes espinhais, formando um nervo propriamente dito, que vai inervar grupamentos musculares específicos. Então é importante que vocês tenham essa colinha perto de vocês, do local onde vocês estudam. Não precisam decorar tudo isso, claro, mas tenham essa cola, porque durante uma avaliação neurológica vocês podem fazer essa avaliação individualizada. Mesma coisa no segmento lombosacral, que vai de L4 a S3. Então, intumescência lombosacral, L4 a S3. Aqui a mesma coisa, a união de diversos segmentos, de diversas raízes de segmentos espinhais que vão formar um nervo específico. E esse nervo tem função específica sobre grupamentos musculares específicos. Tá? Então, lembrando aqui, por exemplo, mesma coisa, os nervos que são originados na porção mais cranial da intumescência lombosacra vão fazer inervação principalmente dos músculos mais craniais e mais proximais da perna, né, do membro pélvico. Então, quem que faz inervação do grupamento quadríceps femoral, que é responsável pela extensão do joelho? São os músculos antigravitacionais, ajudam, né, na manutenção do animal em estação. Então, quem faz essa inervação é o nervo femoral, que vai ser a união das raízes de L4, L5, L6. Enquanto a flexão do membro pélvico, a flexão vai ser originada principalmente pelo nervo isquiático, que vai inervar os grupamentos flexores, principalmente aqui, semitendíneo, membranáceo, jarrete, etc. Ok? Lembrem-se que a porção mais caudal da intumescência vai originar, então, essa inervação que vai fazer essa inervação mais distal e mais caudal desse membro pélvico. Então, extensão do membro pélvico, principalmente nervo femoral. Flexão do membro pélvico, principalmente nervo isquiático. E aí, gente, nós temos essa configuração bem básica, né, esquemática, para a gente começar a conversar um pouco melhor de neurônios motores e suas funções. Já que a gente está falando de marcha, já que nós estamos falando de lesões que podem desencadear problemas de disfunções neurológicas da marcha, quando essa medula espinhal está cometida, nós precisamos entender que tipos de estruturas microestruturais passam por essas regiões da medula espinhal toda, para vocês entenderem por que existe essa diferença de segmentos C1, C5, C6, T2,
T3L3 e L4S3. Bom, algumas coisas a gente já comentou e a gente vai repetir agora para ficar muito claro. Quando nós falamos de neurônios motores, nós estamos nos relacionando, nos referindo aos neurônios responsáveis por movimento motor voluntário. Se eu quero, então, mexer meu braço, é um movimento voluntário. Se eu quero mexer minha perna, eu quero mexer meu pé conscientemente, isso são movimentos voluntários. E quem faz isso são os músculos estriados esqueléticos que estão aqui nos membros. Para isso, nós precisamos que os neurônios motores estejam íntegros e funcionais. E aí existem dois tipos de neurônios motores que vão fazer todas essas funções em conjunto. Primeiramente, em verdinho representado aqui, os neurônios motores superiores. O que são os neurônios motores superiores? São aqueles cujos corpos neuronais, ou cujo grupamento de corpos neuronais, núcleos, estão no encéfalo, ok? Eles estão em áreas específicas do encéfalo, no córtex cerebral, e eles vão do córtex para a medula espinhal, então eles vão originar o trato córtico-espinhal. Simples assim. Trato córtico-espinhal. Sai do córtex, vai para a medula espinhal. E existe também o trato rubroespinhal. Na verdade, são 4 tratos, mas que a gente vai aqui para simplificar para vocês, nós vamos chamá-los de tratos rubroespinhais. E eles advêm dos núcleos rubros, núcleos vermelhos, que estão no tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo. Ok? Se vocês lembrarem lá da fisiologia, vocês devem ter estudado isso, né? O trato córtico-espinhal, ele é responsável pelo sistema piramidal. E os tratos rubroespinhais, que saem do tronco encefálico e vão para a medula espinhal, eles são responsáveis, então, pelo sistema extrapiramidal. Em nós, seres humanos, lembrem-se que toda essa motricidade voluntária que nós fazemos dos nossos 4 membros, elas advêm principalmente do nosso sistema piramidal, dos nossos neurônios motores superiores, que vem de córtex motor. Córtex motor que está frontoparietal, que vai originar, então, o trato córtico-espinhal. 80% da nossa motricidade voluntária advém de córtex motor. E somente 20% da nossa motricidade advém de sistema extrapiramidal, ou seja, de trato rubroespinhal. Ok? A nossa região cerebral cortical é muito desenvolvida. Invertam essa situação para os animais domésticos, independente da espécie. Se é cão, se é gato, se é cavalo, se é boi, se é pássaro, independente da espécie. Tá? Eles não têm um neocórtex tão desenvolvido quanto o nosso. Então, eles fazem funções muito mais automatizadas do que nós, que temos funções muito mais habilidosas, de maneira motriz, de maneira motriz, falando de motricidade voluntária, ok? Então, lembrem-se, os animais utilizam, ao contrário da gente, 80% de todo movimento motor voluntário, e isso diga-se principalmente a marcha, advém de tronco encefálico, de sistema extrapiramidal, de trato rubroespinhal. Vejam bem isso que eu estou dizendo, ok? E somente 20% advém de sistema piramidal, que vem lá do córtex cerebral. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a maioria dos animais, né, que a gente está conversando aqui, eles não precisam tanto assim do cérebro para desenvolverem funções motoras voluntárias. Eles precisam muito mais do tronco encefálico. E vocês vão ver isso nitidamente na prática, quando a gente tiver exemplo. Um paciente com trauma crânioencefálico, ele sofreu lá um baita de um trauma. Tá? Sofreu um coice, um atropelamento, não importa. E às vezes ele perdeu massa encefálica, massa cerebral. Claro que ele pode inicialmente ficar em coma, edema, aumento de pressão intracraniana, crises epiléticas. Ele pode ter uma série de problemas. Né? Nesse momento ele está lá tetraparético no ambulatório, porque ele está em coma, estupor, enfim. Mas depois, com o tempo, ele vai melhorando. Vamos dizer que a gente consiga, né, dar suporte de qualidade de vida, trabalhar a homeostasia dele. E ele não teve lesão de tronco encefálico. Ele pode ter perdido massa cerebral, mas ele não teve lesão de tronco encefálico. Ele está preservado.
Então, é muito provável que esse animal saia da nossa clínica, saia do nosso atendimento, depois de recuperado, andando, ok? Se os neurônios motores superiores do trato rubroespinhal, do tronco encefálico, tá? Sistema extrapiramidal, se estiverem íntegros, esse animal vai sair possivelmente andando. Claro que ele pode ter déficit por conta da lesão aqui. Se for do lado direito, ele pode ter déficits contralaterais, ele pode ter déficits proprioceptivos, ele pode ter uma certa hemiparesia, mas isso não vai impedir que ele deambule. Ele pode andar um pouco em círculos, ele pode ter problemas comportamentais pela localização de lesão cerebral. Mas entendam bem o que eu estou falando. Então vamos lá. Fechem esse parênteses de toda essa parte neuroanatômica que eu falei agora e vamos nos concentrar nos neurônios motores para marcha. De uma forma geral, então, corpos de neurônios motores superiores estão no encéfalo, principalmente tronco encefálico, e vão emitir os seus conjuntos de axônios, milhões deles, que vão formar os tratos espinhais motores, que vão ficar somente aqui dentro do sistema nervoso central, somente na medula espinhal. Vocês estão vendo em verde. Eles não saem. O neurônio motor superior começa no sistema nervoso central e termina no sistema nervoso central. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar da função deles. Neurônios motores inferiores. Eles estão, como a gente já falou, pensando na marcha, aonde estão os corpos de neurônios motores inferiores? Eles estão nas intumescências cérvico-torácica e lombosacral, como vocês podem ver aqui nessa representação. Então, os corpos neuronais estão lá na substância cinzenta e os conjuntos de axônios, os milhares também, que vão ser liberados ali, que vão se originar a partir desse núcleo ou desses corpos neuronais, eles vão formar os nervos, que vão sair agora, então, do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Então, esses neurônios motores inferiores são propriamente ditos nervos, que vão se comunicar na junção neuromuscular com os músculos estriados esqueléticos para comunicar o sistema nervoso central com o periférico. Vamos começar a falar de função dos dois. Os neurônios motores superiores, eles são responsáveis por duas principais funções. Isso é muito importante, vocês devem saber disso. Os neurônios motores superiores, eles são responsáveis por iniciar o movimento voluntário. Se o animal vai dar um passo voluntário, ele precisa que o neurônio motor superior esteja íntegro e faça essa função de início de movimento. O neurônio motor inferior não inicia movimento por si só, ok? Ele somente passa adiante a informação coordenada desse início de movimento feito pelo superior. Segunda função do neurônio motor superior, modular os neurônios motores inferiores. E essa modulação, ela se dá de maneira inibitória. Opa, olha que interessante o que eu estou falando para vocês. Modulação inibitória sobre os neurônios motores inferiores das intumescências. Por quê? Porque os neurônios motores inferiores, naturalmente, eles são mais ativos. Pensem nele como seres hiperativos. Por que disso? Pensem que o neurônio motor inferior é quem vai justamente dar o tono muscular para os nossos músculos. Se imaginem parados, ou imaginem um cão parado em pé. Ele precisa que o tono muscular dele esteja ativado, principalmente nos seus músculos antigravitacionais. Então, se ele estiver lá em pé, ele está utilizando muito o grupamento tricipital, por exemplo, para se manter com esse membro estendido, e ele precisa do grupamento femoral, né, de quadríceps femoral nos membros pélvicos, também para se manter em estação, sem andar, somente parado. Ele precisa de grupamentos musculares antigravitacionais, porque a gravidade tende a jogar-nos para o solo. Então a gente precisa de uma certa força, de um certo tono muscular. E esses neurônios motores inferiores são os responsáveis por manter esse tônus. Esses nervos, junto com seu núcleo, seus núcleos, né, seus corpos neuronais, os neurônios motores inferiores, eles são os responsáveis pelos arcos reflexos, que vocês já estudaram lá na fisiologia. Então esse arco reflexo vai servir para fazer com que nós tenhamos
né, não somente esse estímulo extensor, mas para que a gente tenha também um reflexo flexor para o animal poder fazer a sua marcha de maneira adequada. Esses caras, então, são sempre hiperativos, vamos dizer assim. E para que o animal possa marchar de maneira coordenada, é necessário que esses neurônios motores inferiores sejam, de maneira coordenada, inibidos pelos superiores. Se os neurônios motores superiores estiverem inativos, danificados, lesionados, nós tenderíamos a ficar super espásticos, porque os nossos neurônios motores inferiores, os 4 membros, não estariam sendo inibidos. E aí a marcha estaria muito comprometida, tá? E claro, né, se o neurônio motor superior, que é quem inicia a marcha, estiver comprometido, a gente não vai conseguir nem iniciar o movimento. Então a gente teria uma paresia ou paralisia espástica. Entendido isso? Isso é muito importante, talvez uma das aulas mais importantes quando a gente vai se referir à localização de lesão e entendimento de marcha. Localização de lesão espinhal e entendimento de marcha. Então, as duas principais funções dos neurônios motores superiores a gente acabou de falar. Início de movimento e inibição dos neurônios motores inferiores que estão nas intumescências. Legal. A partir desse momento, vale a pena relembrar a função do neurônio motor inferior. Comunicar sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico, aos órgãos efetores. De maneira que ele vai receber o estímulo do início do movimento e também vai receber uma inibição, tá? Ambas as funções ele vai receber do neurônio motor superior, para que ele passe adiante esse início de movimento proporcionado pelo superior. Ok? Bom, e aí lembrem-se que existem os arcos reflexos, que na semiologia vocês já estudaram. O nosso teste de arco reflexo específico para membros torácicos, nos cães e nos gatos, são somente os reflexos flexores. Tá? Antigamente a gente fazia outros reflexos bicipital, tricipital, extensor de carpo radial. Acho que deve ter até algum vídeo mais antigo meu aqui que ainda mostra isso, mas nós não fazemos mais isso hoje em dia, justamente por serem reflexos que são subjetivos. Já foram comprovados que são subjetivos e não vão ajudar na neurolocalização. Então, reflexo flexor do membro torácico, reflexo flexor somente. Tá? Reflexo espinhal do membro torácico, somente reflexo flexor. Reflexos espinhais dos membros pélvicos, devemos fazer o reflexo flexor e também reflexos patelares. Tá? Não fazemos mais esquiático, tibial cranial e gastroquinêmio. Ok? Nós só fazemos somente patelar e flexor. Então, só para vocês lembrarem, quando nós fazemos um estímulo sensorial no tendão patelar, vai ser captado aqui, né, esse estímulo sensorial vai ser captado, vai ser levado via dorsal, na raiz dorsal dos segmentos L4, L5, L6, né, vocês podem ver que isso está sendo compartilhado nesses segmentos de L4, L6, através dessa informação, né, no momento que o animal já tem esse arco reflexo através de nervo femoral, que sai de L4, L5, L6, ele vai ter a contração desse quadríceps femoral de maneira que vai fazer a extensão desse joelho. Aí, ao mesmo tempo que isso acontece, essas bandas musculares que estão ali interiorizadas no músculo captam esse estiramento, né, na verdade, que vai ser responsável pela contração desse grupamento muscular, para que haja depois, secundariamente, um relaxamento, né, desse grupamento quadríceps através de uma contraposição do músculo flexor. Então não adianta somente ele dar o chute, ele tem que ter um músculo antagonista para segurar esse chute. Tá? Então tudo isso faz parte de um arco reflexo, vale a pena vocês relembrarem isso lá na neurofisiologia, porque vai ser muito importante para nós aqui nas nossas aulas de localização de lesão. Muito bem, e para que vocês entendam muito bem essas lesões, quando de neurônio motor superior e neurônio motor inferior, quanto aos sinais clínicos que vão ser provocados, nós sugerimos aqui esse acrônimo RAT, ou rato, né, vamos dizer assim,
E o RET, essas iniciais, vão lembrar vocês o que vocês precisam avaliar no paciente. Então, vocês precisam lembrar se esse paciente, o reflexo dele como está, a atrofia, embora não seja bem atrofia, seja hipotrofia, né, mas para a gente lembrar o acrônimo, a atrofia muscular e o tono muscular. Então, o termo atrofia vai estar relacionado com o tamanho desse músculo, se está aumentado, normal ou diminuído. O tono muscular vai estar relacionado com a força muscular, vai estar aumentado, mais espástico, ou vai estar diminuído, reduzido, mais flácido. Bom, se vocês entenderem que o neurônio motor inferior ele é responsável pelo arco reflexo e ele é responsável pela manutenção do tônus, então fica fácil vocês entenderem que se ele estiver lesionado, o neurônio motor inferior estiver lesionado, o arco reflexo vai estar diminuído ou ausente. E o tono muscular vai estar reduzido, esse animal vai ter flacidez de grupamentos musculares específicos desse membro. E isso, se um músculo perde imediatamente a inervação desse nervo, significa o quê? Que ele vai ter uma hipotrofia, uma atrofia que é grave, ela é aguda, geralmente chamada de atrofia neurogênica. Então ela é grave, ela é aguda. Por outro lado, se o problema for, se a lesão estiver nos neurônios motores superiores, esses pacientes não vão ter os seus inferiores que estão íntegros sendo inibidos pelo neurônio motor superior. Lembrando que essa é a função do superior, é uma das funções do superior. Então, se o superior estiver acometido, os reflexos podem estar normais a aumentados, de acordo com a gravidade da lesão. Tá? Os neurônios motores superiores estão lesionados, os inferiores, então, nas intumescências, vamos dizer que estejam íntegros. Então, eles deixam de ser inibidos. Então, o arco reflexo vai estar normal, porque o inferior está íntegro, só que ele deixa de ser inibido. Então, pode estar normal a aumentado. O tono muscular, como eu já falei para vocês, num paciente cujo neurônio motor superior esteja acometido, esse tono muscular vai estar normal ou aumentado, depende da gravidade da lesão. Tá? Porque não vai estar inibindo os inferiores que vão diretamente estar fazendo esse tono muscular para os membros. Vai ter hipotrofia, atrofia muscular nesses casos? Claro que vai também. Mas o músculo não deixa de estar inervado diretamente pelos neurônios motores inferiores. Então, essa hipotrofia ela vai ser muito mais lenta, por desuso, uma vez que o início do movimento não vai estar adequado pela lesão de neurônio motor superior. Então, aqui a hipotrofia ou atrofia vai ser moderada, vai ser crônica, por desuso. E a gente vai entender um pouquinho melhor disso a partir de agora. Eu vou mostrar já alguns casos clínicos mostrando o acometimento de segmentos específicos, C1, C5, C6, T2, T3, L3, L4, S3. Antes disso, só lembrando, um paciente ele pode ter um acometimento somente de dor naquele grau 1 que a gente falou. Então, a dor pode ser focal, por exemplo, cervical, uma dor focal na coluna, né, vértebro-espinhal torácica, toracolombar. Então, pensem lá, um trauma, uma hérnia de disco, uma neoplasia focal, isso pode gerar dor focal. Mas o paciente pode ter dor difusa. É muito comum, então, quando o paciente tem infecções e inflamações causando meningites, por exemplo, que ele tem essas dores difusas. E às vezes vai ter até outros sinais, como febre, etc. Esse paciente pode ter pinçamento de raízes espinhais. Isso vai levar a um caso de claudicação inicialmente. Então, justamente aquela avaliação ortopédica e neurológica, as duas devem ser feitas nesse paciente para vocês entenderem se o problema está nas articulações, nos ossos, nos tendões, é um problema ortopédico ou é um problema neurológico. Se ele estiver claudicando, ele significa que ele está poupando o membro porque ele tem dor. Essa dor pode advir de um pinçamento de uma raiz espinhal, por exemplo. Pode. É uma hérnia de disco, por exemplo, lateralizada, ela pode comprimir somente a raiz espinhal, sem comprimir a medula espinhal, e essa raiz pode irradiar dor para esse membro. Então, eu não perdi função do membro ainda, vamos dizer, mas eu tenho dor na região, então eu vou evitar mexer esse braço. Eu não tenho paresia ainda, não tenho perda de função. Eu tenho somente, estou poupando, eu tenho, no caso do cão, que está usando esse membro, os membros torácicos também, ele está claudicando. Ok? Claro que, num segundo momento, dependendo da gravidade, ele pode ter claudicação e também paresia. Então, além de poupar o membro por conta de dor,
ele já tem uma certa fraqueza. Então, se fosse em nós, seres humanos, às vezes eu já tenho dificuldade, fraqueza de levantar um copo. Né? Se eu fizer um estudo de eletromiografia, eu vou mostrar que, né, eu não tenho força muscular suficiente, eu tenho fraqueza, eu tenho paresia. Bom, as mielopatias, elas podem ser focais, em algum segmento específico da medula espinhal. Exemplo, uma hérnia de disco, um acidente vascular bem específico, localizado, um tumor que está crescendo somente num lugar, um trauma que foi somente num lugar. Ela pode ser difusa, como a gente deu alguns exemplos, né? Mielopatias degenerativas, elas tendem a se difundir mais pela medula espinhal. Problemas infecciosos, inflamatórios podem acontecer dessa forma também. Hemorragias podem também pegar vários segmentos espinhais e por aí vai. Podem ser também multifocais. Então, imaginem aí que o paciente foi um politraumatizado, ele teve fratura e luxação aqui, lá embaixo e lá embaixo. Pode. Uma neoplasia ou metástases neoplásicas também, acometendo vários segmentos. Hérnias de disco podem acontecer. Às vezes ele tem uma hérnia aqui e uma hérnia lá na cervical. Pode acontecer também. Ok? E aí, para a gente começar a entender um pouco melhor os sinais clínicos dos nossos pacientes, é imprescindível que a gente entenda o sistema de neurônios motores superiores e inferiores. Então, tudo que a gente já comentou até agora, vocês precisam fazer, e eu recomendo que vocês desenhem sempre a representação, né, do sistema nervoso central e dessa parte periférica para os 4 membros. A partir do momento que vocês avaliarem esses membros, colocaram lá o animal na mesa ou no solo e fizeram lá a identificação. Como é que está o tono muscular? São sinais de neurônio motor superior ou inferior para os membros torácicos? E para os membros pélvicos, como é que está isso? São sinais de neurônio motor inferior, porque ele tem flacidez, ele tem diminuição de arco reflexo ou ausência de arco reflexo. Sinais de neurônio motor inferior. E a gente vai colocar isso aqui e estudar esse quebra-cabeça para identificar onde está a lesão. Então, pensem bem aqui comigo. Na medula espinhal, tá? Lembre-se, o neurônio motor superior está passando por tudo aqui, tá? O neurônio motor superior ele tem que sair do encéfalo e passar por toda a medula espinhal para levar a informação do início do movimento para os 4 membros. Então ele vai passar por toda a extensão da medula espinhal. Existem axônios de neurônio motor superior por toda a extensão da medula espinhal. Neurônio motor inferior, responsáveis, que ajudam realmente na marcha, nós vamos falar dos que são importantes, que estão nas intumescências, representados em verdinho aqui. Tanto cérvico-torácica, C6-T2, quanto lombosacra, D4-S3. Então, imaginem vocês, se o animal tiver uma mielopatia C1-C5, que tipo de estrutura que passa em segmentos espinhais C1-C5 relacionado aos neurônios motores? Será que superior ou inferior, ou os dois? Vocês estão vendo aqui, somente as fibras de neurônio motor superior. Então, quando há um acometimento entre C1 e C5, que tipo de sinais clínicos nós esperamos nos membros torácicos? E nos membros pélvicos? Pensem. Os neurônios motores inferiores não estão acometidos. A lesão está somente lá no superior. Então, esses inferiores que estão nas intumescências e estão íntegros, eles são hiperativos. E eles não estão sendo inibidos por conta dessa lesão. O sinal de inibição não consegue passar adequadamente dessa lesão para chegar até a intumescência cérvico-torácica e tampouco até a intumescência lombosacra. Então, esse paciente vai ter sinais de lesão de neurônio motor superior para os 4 membros. Essa lesão ela pode provocar uma paresia ambulatória ou uma paresia não ambulatória ou até uma paralisia, depende da gravidade. Os 4 membros. Uma tetraparesia, ambulatória, não ambulatória, ou tetraplegia. Ok? Sendo que reflexos vão estar normais nos membros torácicos e nos membros pélvicos, porque o arco reflexo, os componentes do arco reflexo, estão todos íntegros, que é justamente neurônio motor inferior, junto com os órgãos efetores. Você vai fazer um estímulo flexor, ele vai fazer flexão. Você vai fazer reflexo patelar, está tudo íntegro aqui. Arco reflexo patelar está íntegro, arco reflexo flexor está íntegro. Então, sinais
de reflexos normais aumentados. E o tono muscular, a mesma coisa. Se esse animal estiver andando, ele tende a andar com o início de movimento mais lento. Por quê? Porque o sinal do início de movimento está prejudicado. O neurônio motor superior é quem inicia o movimento. Se ele está lesionado parcialmente, o início de movimento vai ser mais lento. E a gente vai ver um animal iniciando os passos preguiçoso. É um passo mais prolongado. Ok? Tono muscular pode estar mais espástico, porque os inferiores não estão sendo inibidos. Então vamos ver alguns exemplos. Vocês estão vendo aqui um paciente, um dachshund, de 10 anos de idade, com um acometimento cervical típico. Vocês podem ver que ele tem ataxia, que é incoordenação, e ele tem tetraparesia ambulatória. Ele ainda consegue andar. Reparem que a ataxia faz com que às vezes, né, e a paresia faz com que às vezes ele até caia e tudo mais. Reparem como a cabeça dele está mais baixa, porque ele tem dor cervical. E reparem como o início de movimento dele é mais lento. Reparem como é lento. Reparem também como ele às vezes raspa a pinça no chão, né, dos membros. Ele tem déficit proprioceptivo. Ataxia proprioceptiva. Olha o início do movimento nos 4 membros. Como é mais lento, como ele é preguiçoso, como ele faz passadas maiores. Tá? Então, isso tipicamente, se vocês colocarem esse animal lá na mesa, vocês vão fazer reflexos flexores dos torácicos, vão estar íntegros. Os pélvicos, flexores íntegros e patelares normais a aumentados. Tono muscular, não tem flacidez, estão normais a aumentados. Então, aonde pode estar a lesão dele? Somente pode estar entre C1 e C5. Ok? Um caso um pouco mais grave. Esse paciente aqui, ele já tem uma tetraparesia não ambulatória. Vocês podem até falar, será que não é plegia? Pelo vídeo pode ficar confuso, tá? Mas eu estou afirmando para vocês. Ele ainda tinha um pouco de movimento voluntário, mas não conseguia mais se mover sozinho. Então, ele tinha uma tetraparesia não ambulatória. E aqui eu estou mostrando para vocês que o tono muscular dele não está flácido. Ó, ele tem tono muscular bom para o pélvico e mais ainda para o torácico. Vocês notaram que membros torácicos, o tono muscular está ainda mais rígido. Ó, olha como eu estou empurrando. Eu não estou fazendo reflexo flexor, eu só estou empurrando o membro torácico. Ele está rígido, ele não está flácido. Então, os reflexos flexores, que a gente não está vendo nesse vídeo, mas também estão íntegros. Os 4 membros estão íntegros. Isso significa o quê? Que os arcorreflexos, os neurônios motores inferiores estão íntegros, a lesão não está nas intumescências. Então a lesão só pode estar na cervical cranial, C1, C5. Vocês estão vendo aqui a diferença de um caso mais agudo, onde o animal tem dor e tem dificuldade de movimentar o pescoço dele está mais baixo, a cabeça mais baixa. E aqui um caso crônico, onde a dor dele praticamente já não é tão grave mais. Ele já teve uma dor aguda no passado, e agora ele permite até a movimentação do pescoço. Mas os dois têm hérnias de disco. Tá? Esses 2 pacientes, eles tinham hérnias de disco. Muito bem. Vamos agora trabalhar com uma lesão na região de intumescência cérvico-torácica, região de C6 a T2. Reparem o que tipo de fibras nós temos em C6 T2. Nós temos as 2 fibras de neurônios motores superiores que tem que passar por aqui para chegar, né, primeiro para inibir os neurônios motores inferiores de C6T2 e também passam por aqui para poder chegar até a intumescência lombosacra. Então nós temos fibras de neurônios motores superiores que passam na intumescência, C6T2, mas também temos corpos neuronais de neurônios motores inferiores. E eles estão completamente intrínsecos, entremeados. Não tem, vocês podem pensar assim, Bruno, pode haver uma lesão nessa região somente de superior, de fibras de neurônio motor superior, ou somente ali nos núcleos dos neurônios motores inferiores? Gente, até pode na teoria, mas clinicamente importante na prática? Não. Isso é muito difícil. Para vocês entenderem, pensem que uma lesão em C6T2 vai fazer acometimento dos 2. Ou seja, os neurônios motores inferiores dessa região estarão acometidos. O arco reflexo vai estar comprometido. O tono muscular também vai estar comprometido, consequentemente. E, ao mesmo tempo, os superiores que estão passando por aqui, essas fibras, pensem que isso aqui é como se fosse uma linha que passa por aqui. Se essa linha for interrompida nessa região, ela vai conseguir chegar adequadamente até o final? Esse impulso não vai chegar adequadamente
até intumescência lombosacra. Então, não vai conseguir inibir adequadamente esses neurônios motores inferiores que estão na intumescência lombosacra. E eles, então, estarão hiperativos, fazendo sinais de neurônio motor superior para os pélvicos e inferior para os torácicos. Então, pegando esse animal aqui, colocando ele na mesa para avaliar, eu vou fazer os reflexos de membros pélvicos. O patelar ele pode estar de normal até aumentado, depende da gravidade desse comprometimento aqui. Tá? Então, os reflexos patelares normais aumentados. Por quê? Porque o arco reflexo, que tem o neurônio motor inferior não está sendo inibido, ele está hiperativo. Então, ele vai promover um reflexo patelar aumentado, normal aumentado. Ao mesmo tempo, o tono muscular desses membros podem estar também normais aumentados. E o reflexo flexor vai estar normal. O arco reflexo, que é esse flexor, vai estar preservado, porque não tem lesão de neurônio motor inferior nessa região. Ok? Lembrar que se ele estiver se movimentando ainda com os membros pélvicos, o início de movimento desses membros pélvicos vão estar mais lentos, tá? Típico de uma lesão de neurônio motor superior que está acontecendo aqui, ó. Ok? Ao mesmo tempo, essa mesma lesão está causando prejuízo para os corpos neuronais que originam os neurônios motores inferiores para os torácicos. Então, o arco reflexo aqui está comprometido. Se está comprometido, como é que vai ser o reflexo flexor? Diminuído a ausente, na dependência da gravidade da lesão. Como é que vai estar o tono muscular desse paciente? Esse paciente vai estar com tônus reduzido. Lembram que quem mantém o tono antigravitacional é o neurônio motor inferior. Se ele está acometido, ele não consegue manter força de sustentação. E é bem provável que ele fique caindo sobre esse membro. Então, se ele ainda tiver força para andar, essa marcha vai ser uma marcha que ele vai trocar passos rapidinhos. Por quê? Se ele ficar muito tempo em cima de um membro, ele tem fraqueza e cai em cima desse membro. Então, ele vai fazer uma marcha bem rapidinha, trocando rapidinho esses passos. A gente vai ver isso daqui a pouco em 2 pacientes. Okay? Então, sinais de neurônio motor inferior para os torácicos e superior para os pélvicos. Esse animal também tem tetraparesia ou tetraparalisia, de acordo com a gravidade da lesão. Bom, reparem aqui este quadro clínico. Essa é a Pandora, ela é uma Doberman de 7 anos de idade. E vocês vão reparar que a marcha dela acontece em 2 tempos. O que quer dizer isso? Vocês vão ver como ela tem tetraparesia, ela tem a dificuldade no início do movimento motor normal nos 4 membros. Tá? Ela tem uma dificuldade de manter essa motricidade normal nos 4 membros. Reparem que isso é discreto, não é tão simples de ver. Além do que ela tem ataxia, ela tem incoordenação. Vocês vão ver isso na hora que ela estiver andando reto, ela vai meio que trançar as perninhas aqui, ó. Reparem que ela meio que perde essa coordenação, vai aqui para o ladinho. Tá? Isso é ataxia proprioceptiva. Reparem o início dos movimentos pélvicos. Eu vou voltar aqui, se foquem nos membros pélvicos. Olha só como o início dos movimentos dos membros pélvicos é lento, é preguiçoso. Tá? Esse é um movimento, uma passada um pouco maior, mais lenta. Típico sinal de neuromotor superior. Reparem os membros torácicos agora. Passinhos curtinhos, rapidinhos. Ela tem que trocar rápido. Por quê? Porque ela não tem força de sustentação nesses torácicos. Porque ela tem paresia de neuromotor inferior para os torácicos e superior para os pélvicos. Se eu colocar a Pandora no chão, eu vou fazer a avaliação de reflexo flexor do membro torácico dela, vai estar diminuído. Reflexo flexor do torácico, diminuído. Reflexos patelares podem estar aumentados. Reflexo flexor do pélvico, normais. Tono muscular, normais aumentados dos pélvicos. E dependendo do grupamento muscular do torácico, pode estar diminuído. Então, olha só, esse aqui é a avaliação dos membros pélvicos da Pandora. Mostrando para vocês aqui reflexo patelar, que a gente vai classificar em 0 quando está ausente, 1 quando está diminuído, 2 quando está normal, 3 quando está aumentado e 4 quando tem clonos. O que é clonos? É quando eu faço um estímulo, que nem agora, ó, e o animal faz várias respostas.
Isso significa que está muito aumentado, tá? Então ele tem uma resposta de 4. Clonus, aumentado com clonus. Um estímulo provoca várias respostas. Significa sinal de neurônio motor superior para esses membros pélvicos. Então, se eu tenho lá, na minha figurinha, desenhei, avaliei, membros pélvicos, sinais de neurônio motor superior. Membros torácicos, sinais de neurônio motor inferior. Aonde só pode estar lesão? Intumescência cervical. A Pandora tem o que nós chamamos de espondilomielopatia cervical, conhecido popularmente como síndrome de Wobler, ou de Wobler, que nós vamos discutir na próxima aula. Muito bem. E aí, nós temos esse rapaz aqui, o Daux, um bulldog francês de 6 anos de idade, que chegou para a gente com acometimento agudo, da maneira que vocês estão vendo aí, uma tetraparesia não ambulatória. Tá? Ele não perdeu por completo a capacidade motora voluntária, mas ele não tem mais capacidade para deambular sozinho. Então, vocês estão vendo uma tetraparesia não ambulatória. Vamos lá para os reflexos espinhais dele. Reparem aí, reflexo patelar, normal até aumentado, diria. Tá? Então, não importa, normal a aumentado significa a mesma coisa, sinais de neurônio motor superior. Então, a intumescência lombosacra está íntegra. Olha, quando eu faço esse reflexo bulbocavernoso, eu aperto o bulbo, ele teria que contrair somente o ânus. Ele está contraindo todo esse trem posterior dele. Reparem, isso não é normal, esse reflexo está aumentado. Ou seja, sinais de neurônio motor superior para a região de membros pélvicos e região perineal também. Ok, a lesão então não é lombosacra, obviamente, são sinais de neurônio motor superior. Vamos ver como é que estão os membros torácicos? Bom, aparentemente o tono muscular parece que está um pouco diminuído quando eu mexo nesse animal. Aqui eu vou fazer alguns reflexos, porque esse é um caso antigo, são reflexos que nós não fazemos mais. Extensão de carpo radial. A gente não faz mais esse tipo de avaliação, ok? Tricipital, palpando, fazendo a percussão e bicipital, fazendo a percussão de tendões de tríceps e bíceps, respectivamente. Isso não importa mais. Esse sim, esse é importante. Reparem, eu estou fazendo estímulo para que ele faça flexão, e ele não faz flexão. O reflexo flexor dos torácicos está diminuído até ausente. E nos pélvicos? Nos pélvicos está normal. Reparem aí. Vou fazer de novo, ó. Ó. Opa, legal, tirou, legal. Reflexo flexor do pélvico, normal. Reflexo flexor do torácico, praticamente ausente. Ou seja, sinais de neurônio motor superior para os pélvicos, inferior para os torácicos. Aonde pode estar a lesão do Daux? Simplesmente C6T2. E aí, mostrando para vocês, na época, a gente nem tinha tomografia ainda em Minas Gerais, né? Na época que eu estava na UFMG ainda. Então, aqui mostrando para vocês uma mielografia, um contraste cervical, onde nós estamos vendo aqui C2, né, axis, corpo de C2, C3, C4, C5, C6. Na mielografia, lembrem-se que essa pequena diminuição aqui de coluna de contraste ventral entre C2 e C3, ela é fisiológica, ela é normal, tá? Então, não se preocupem com isso. Vamos ver aqui, a coluna de contraste vai vindo, espaço intervertebral legal aqui entre 3 e 4, vai vindo, opa, parece que está subindo aqui, né, ó. Deslocamento dorsal dessa coluna de contraste e a coluna se perde um pouco nessa região. Depois ela volta ao normal aqui, mais ou menos em C6. E aqui, dorsal, a coluna dorsal também, ela está vindo aqui mais fininha, parece que a medula espinhal está sendo exprimida para cima, né? E aqui, inclusive, parece que tem uma pequena depressão também, mas aqui tem a sobreposição um pouco de processo articular, mas pode ser que tenha também, por estar sendo comprimida para cima, às vezes está sendo exprimidinha ali. Legal, parece que tem conteúdo nessa região. Opa, olha esse espaço intervertebral aqui, como ele está diminuído. Então, tudo indica que isso aqui seja o quê? Uma compressão extradural. Então, um disco intervertebral que sofreu extrusão aguda, por isso desses sinais agudos. Tá? Hansen tipo 1, a gente vai falar disso também na próxima aula. Legal, vértebra 4, 5. 4, 5. Bruno, você não falou que aqui nós temos uma mielopatia C6T2 pela classificação? E agora você está mostrando para a gente que o problema está entre vértebra 4 e 5? Como assim, Bruno? Você está deixando a gente confuso. Bom, essa é a localização exata da lesão. Tanto é que a gente operou o Daux. E olha aqui o Daux
no pós-cirúrgico dele, alguns dias pós-cirúrgico, voltando a andar normalmente, querendo inclusive vazar já da gente. Então o Dalk super, super bem, pós-cirúrgico, após a remoção desse material discal da coluna cervical. Bruno, e agora? Agora você deixou a gente confuso. O problema dele é C6 ou é C6T2 ou tá aqui 4, 5? Não entendi. Gente, para vocês nunca mais se esquecerem, tenham essa imagem aqui sempre à mostra de vocês. Reparem lá, a hérnia de disco foi entre vértebra quarta cervical e quinta. Aqui, ó, essa compressão já está pegando intumescência C6T2. Então, a sua avaliação neurológica, ela é muito importante. Confiem na avaliação neurológica. C6T2 combina com a localização de lesão do espaço intervertebral que foi danificado aqui, 4 e 5, combina. O disco está comprimindo aqui, principalmente esse segmento espinhal já sexto, que vai emitir, vocês viram muito bem lá, vai emitir nervo, né, conjunto de axônios que vai formar nervos específicos para o membro torácico. Olha a importância de vocês lembrarem dessa incongruência que eu mostrei para vocês um pouco mais cedo, tá? Muito importante. Lembrem-se sempre de ter esse slide perto de vocês, no local onde vocês estudam, tá bom?